Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Maico Coutinho e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você uma história muito especial. A história de como eu tive um encontro com Cristo e isso transformou completamente a minha vida. É uma história real que marcou a minha caminhada e eu espero que ela inspire você. Então, fica comigo até o final desse vídeo. Eu acredito que Deus pode falar muito com você por meio dessa experiência e acredito que o que eu vou te contar pode edificar a sua fé e até mesmo te levar a dar um passo de fé e a tomar uma decisão. E se você chegou agora aqui no meu canal, aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e bora lá. E aproveita, compartilha com todo mundo para que nós possamos alcançar mais pessoas com o amor de Jesus. Sabe, antes de conhecer verdadeiramente a Cristo, a minha vida seguia um rumo que para muitos talvez parecesse normal, para quem olhava de fora, mas por dentro eu carregava um vazio que parecia impossível de preencher. Durante a minha adolescência, eu passei pela crise existencial que todo adolescente passa. Eu tinha quase 14 anos, quando tudo começou a mudar, quando eu tive essa experiência que eu quero agora compartilhar com vocês. Naquela época, meus pais estavam separados havia alguns anos. Essa separação gerou em mim mágoa e ressentimento, sabe? Especialmente pelo meu pai. Eu não conseguia entender por que ele havia tomado certas decisões e de alguma forma eu carregava uma culpa que nem fazia sentido. A minha mãe, por sua vez, estava num estado de depressão que eu não sabia como ajudar. Eu não entendia as dores delas e eu comecei a internalizar. Muitas noites eu chorei sozinho, sofri, sabe? Isso foi me dando uma tristeza de raiva, de amargura. Eu tentava de alguma forma estancar a dor dela, mas eu comecei a fugir disso, eu comecei a me afastar, eu comecei a ficar cada vez mais vazio, eu comecei a tomar um caminho muito ruim. Eu comecei a sair com pessoas que não me edificavam, eu comecei a andar com pessoas que não iriam me ajudar a aplacar aquela dor que eu sentia. E por isso eu comecei a buscar as ruas, para que eu pudesse buscar algo que pudesse preencher um vazio, sabe? À noite eu saía com os amigos e comecei a voltar de madrugada. Me envolvia em situações que só aumentavam a confusão dentro de mim. Saía com amigos que bebiam, alguns até usavam drogas. Eu lembro numa certa madrugada, uma roda de amigos, algo marcou muito a minha vida. Alguém disse assim: Deus tem algo especial na sua vida. E é por isso que você não vai experimentar isso e não vai trilhar esse caminho, sabe? Na época eu não entendi muito o que aquilo significava, o que ele queria me dizer. Algum tempo depois eu descobri que aquele amigo estava afastado da presença e da comunhão do Pai e que a sua mãe era uma verdadeira mulher de oração. Naquele tempo eu não tinha percepção disso, sabe? Como a palavra diz que o homem natural ele não consegue compreender as coisas sobrenaturais. Eu vinha de uma família católica tradicional e sempre fui ensinado sobre Deus, mas parecia algo tão distante para a minha realidade. Eu vivia muitos conflitos dentro de mim. Eu sentia um vazio, uma amargura, uma angústia, sabe, uma solidão, uma tristeza. Eu sentia que a minha vida não fazia sentido. Foi então que, naquele momento de desespero, eu decidi acabar com tudo. Eu peguei uma faca numa madrugada, em lágrimas, eu fiz uma oração sincera. E pela primeira vez não era uma oração repetitiva, decorada, como eu havia aprendido por muitos anos, mas era algo que veio do fundo do meu coração. Eu disse: Deus, se o Senhor realmente existe, se o Senhor me ama, por favor, me mostra. Eu preciso de uma mudança. Me dê um propósito, uma razão para viver. Eu nem sabia se Deus estava me ouvindo, mas foi o que eu pedi. Eu achava que eu estava no controle, mas na verdade eu não tinha paz. Talvez você que esteja me assistindo agora esteja vivendo algo parecido. O vazio tem te consumido, a tristeza tem te consumido, você tem passado por momentos difíceis, mas eu quero te dizer que há uma solução. Eu sei que tem uma solução, porque eu já estive no seu lugar.
depois daquela oração, tudo começou a mudar. Eu decidi morar com a minha avó naquele final de ano, sabe? Eu decidi ficar na casa dela porque ali era mais perto da escola, era mais perto dos amigos de infância, eu ficava mais perto de tudo e eu fugia também daqueles problemas. Então, um primo e um amigo meu de infância haviam acabado de ter um encontro com Jesus e eles estavam experimentando aquele primeiro amor, sabe? E compartilharam comigo sobre a palavra, sobre o amor de Jesus e sobre o plano da salvação. Eles me convidaram para ir à igreja e compartilharam comigo sobre o amor de Jesus. Então eu comecei a frequentar as reuniões, a estudar a palavra, mas até então eu não tinha entendido o que era um verdadeiro encontro com Deus. Passei a frequentar inclusive a classe de novos convertidos, mas ainda não havia tido o meu encontro e nem feito a minha confissão pública, como Paulo diz em Romanos 10:9. Se com tua boca confessares diante dos homens que Jesus é o Cristo, é o Senhor, ele também te reconhecerá diante do Pai e dos anjos que estão no céu. Foi então que surgiu uma viagem com meu pai. E foi durante essa viagem que isso tudo aconteceu. Eu achei que seria uma boa ideia para me reconectar com ele, afinal de contas, nosso relacionamento já estava bastante abalado, pois ainda havia muita mágoa e raiva no meu coração. Nós estávamos num sítio e, como eu disse, eu carregava muita mágoa, muita dor no meu coração por coisas que ele fazia. Naquela noite, depois de uma discussão que me deixou muito abalado, eu pensei em desistir de tudo mais uma vez. Já havia se passado um ano desde aquela oração onde eu havia pedido ao Senhor que me desse sentido para viver. Então eu voltei para a cabana no qual nós estávamos todos dormindo e comecei a chorar ali profundamente. Mais uma vez eu pensei, vou desistir. Foi então que algo sobrenatural aconteceu. Naquela época eu ouvia uma banda de rock brasileira muito famosa. E eu pensei comigo mesmo, vou ouvir mais uma vez a minha música favorita e depois de ouvir eu vou me jogar naquele lago que tem aqui perto. Eu tinha levado um CD com os maiores sucessos e um Discman que um amigo meu havia me emprestado. Então eu vim a viagem inteira ouvindo e foi o que eu fui fazer naquela noite. Então, de repente, eu tive uma visão clara, muito clara. Veja bem, eu quero te dizer que esse encontro é pessoal, que nós não podemos criar uma doutrina, um passo a passo de encontros e de conversão em encontros que são pessoais. Essa é a minha história. Eu espero que ela sirva apenas para inspirar você a buscar um encontro com Jesus. Posto isso, eu decidi que queria ouvir aquela música pela última vez e que na madrugada eu iria me jogar lá naquele lago que havia ali perto. E antes de iniciar, eu já estava chorando bastante. Eu disse para Deus, Senhor, eu tentei, faz um ano, e essa será minha última noite. Eu deitei ali e comecei a ouvir aquela música e que dizia num trecho, quem me dera ao menos uma vez. Entender como um só Deus ao mesmo tempo é três. E esse mesmo Deus foi morto por vocês. É só maldade então deixar um Deus tão triste. Eu quis o perigo, eu até sangrei, entenda. Assim eu pude trazer você de volta para mim. Foi então, naquele momento, no meio desses versos, que se abriu um clarão diante de mim. Uma luz intensa, uma luz forte, mais forte que um refletor. Não sei se você já tentou olhar para o sol e percebeu que os seus olhos ardem. Era mais forte do que a luz do sol de meio-dia. E naquele ambiente em que eu estava não haviam luzes. Estávamos numa cabana, em um local escuro e um ambiente no meio da mata, num sítio, numa chácara. Eu olhei para os lados e ninguém estava vendo nem ouvindo o que eu via e ouvia. Então eu vi aquele teto se abrir e se rasgar. Então eu vi três seres descendo, três seres reluzentes. E
Quando eles desceram, eles eram extremamente altos, brilhavam muito e tinham uns equipamentos na mão que eu não conseguia entender o que eram. Um tinha como se fosse um projetor e o outro tinha como se fosse um rolo que se abria e ali projetava e passava toda a minha vida, desde o meu nascimento até aquele momento. Então o terceiro me disse: eu quero que você entenda que eu quis o perigo por sua causa. Eu subi naquela cruz, eu sangrei por você, porque só assim eu pude trazer você de volta para mim. Sabe? Naquele momento eu vi as marcas dos cravos em suas mãos. Eu chorei profundamente, eu disse: Senhor, a partir de hoje eu entrego a Ti a minha vida. Usa-me até o último fôlego, até o último fio que há na minha cabeça. Então ele assentiu junto com os outros, com a cabeça, e eles foram desaparecendo diante dos meus olhos. Eu lembro claramente aquele sentimento que foi tomando conta de mim, um sentimento de paz, um sentimento de alegria, um sentimento de prazer, tomando conta de todo o meu ser. E foi ali, pela primeira vez, que eu senti a presença de Deus de forma tão real. Foi como se uma venda caísse dos meus olhos e pela primeira vez eu enxerguei quem realmente era Jesus. Eu chorei como nunca antes e naquele momento tudo mudou. Era como se o vazio dentro de mim tivesse sido preenchido completamente pela presença de Deus. Pela primeira vez eu tinha entendido o quanto Jesus me amava. Eu estou aqui hoje para compartilhar com você o quanto Ele te ama e que o sacrifício dele na cruz foi por mim e foi por você, porque aquela cruz não era dele, era minha e era sua. E se você está aqui até agora, é porque o Senhor te escolheu e te chamou para viver uma nova vida e você pode hoje tomar uma decisão de caminhar com Jesus. Sabe, desde aquele dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. Deus começou a transformar áreas que eu achava que nunca mudariam. Eu decidi perdoar meu pai, eu decidi agir de forma diferente na escola, onde eu iniciei meu primeiro grupo de evangelismo na quadra da escola. Aliás, isso dá uma história para um próximo vídeo. Se você quiser saber, deixa aqui nos comentários para que eu possa pensar em gravar para vocês. Eu passei a estudar a palavra com os meus amigos no bar do pai de um deles. Ali foi um campo missionário. E por muito tempo, muitas outras áreas, o Senhor foi moldando e continua moldando até hoje. Eu finalmente encontrei um propósito, algo que nenhuma coisa no mundo tinha conseguido me dar. Esse encontro não só mudou a minha vida, mas trouxe também sentido para tudo o que eu faço hoje. Talvez você esteja aqui assistindo esse vídeo e sentindo que algo está faltando na sua vida. E eu quero te dizer que esse vazio só pode ser preenchido por Jesus. Ele está te chamando, assim como Ele me chamou. Ele quer transformar a sua vida também. E se você ainda não teve esse encontro, eu quero te convidar a abrir agora o seu coração para Jesus, porque Ele não rejeita ninguém. Ele sempre está de braços abertos. Vamos orar juntos? Fecha os seus olhos e repita comigo se você quiser. Senhor Jesus, eu entrego a Ti hoje a minha vida, eu abro a Ti o meu coração. Preenche todo o vazio que há em mim, escreve meu nome no livro da vida. Eu Te aceito como meu Senhor, como meu Salvador. Transforma a minha vida, assim como o Senhor transformaste a vida do Michael. Ah, Senhor, eu entrego tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, saiba que foi a melhor decisão da sua vida. Eu quero te encorajar a buscar uma igreja cristã mais próxima de você e da Bíblia e continue crescendo na sua caminhada com Deus. Se essa história te inspirou, compartilhe esse vídeo, esse testemunho com alguém que precisa ouvir essa palavra sobre o amor de Jesus. E não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal e ativar as notificações para que você possa receber mais conteúdos inspiradores como esse.
Que Deus te abençoe e até a próxima.